O nosso tema, evidentemente, é arte paranaense, moderna e contemporânea, mas eu queria começar diferente. Eu acho que todos aqui são ligados ao mundo da arte, ou são artistas, ou são educadores, ou são críticos, né, que trabalham no universo da arte, e nós estamos vivendo um momento assim muito perigoso, terrível, né? Eu escutei uma expressão esses dias que a gente só dá conta da necessidade de oxigênio quando a gente não tem oxigênio. Gente, tem a questão da arte. Se nós não tivermos arte, o mundo vai acabar. Isto é, nós não temos como viver sem ela. Parece às vezes que, não, eu vivo sem arte, eu não sou artista, não tenho necessidade disso. Tem. O universo é construído em cima da arte. E nós estamos vivendo um momento perigosíssimo, né? A gente não sabe quais são as intenções que estão por trás de tudo isso, mas o primeiro drama que aconteceu foi o fechamento sem discussão da exposição Kear Museum em Porto Alegre, né? Sob a alegação de que aquilo era uma propaganda da pedofilia, uma propaganda da prostituição. Gente, isso não é verdade, né? Gente, era uma exposição, né, porque a exposição foi fechada, era uma exposição aberta a todos, na qual algumas questões muito sérias que nós estamos vivendo hoje estão lá. Gente, os artistas, né, o Ezra Pound definiu o poeta como as antenas da raça. Os artistas são sempre aqueles que têm uma certa visão e eles têm uma necessidade de nos colocar em reflexão com o mundo. Nós temos problemas religiosos temos, né? Isto é, o que a gente está vendo é que a grande maioria dessas igrejas que estão nos circulando, elas são negócios terríveis. Gente, então o problema religioso vai aparecer na arte. Essa discussão, até que ponto, né? Eu acho que eu tenho um slide, um trabalho do João Osório Brzezinski. Há pouco tempo atrás ele fez até, não encontrava espaço para expor, ele expôs no Beto Batata, lá do alto da Rua 15, uma exposição que ele chamou A Farsa da Cruz, né? Isto é, era uma imagem, uma cruz, cuja sombra projetada criava o símbolo nazista, né? Criava a suástica. Então nós estamos caminhando isso aí. Claro que não é toda, né? Não são todas as igrejas, não são todas as religiões, mas há alguns. Gente, esse bispo Macedo construindo aquela monstruosidade, estragando o nosso panorama histórico, porque aquilo ali devia ter sido preservado, porque foi uma das primeiras indústrias importantes do Paraná. Ali tinha a história da nossa indústria. Não, se cria um monumento. Desculpe se alguém é adepto do Edir Macedo, mas realmente é alguém que eu não posso concordar, né? Nós estamos com problemas de gênero, discussões o tempo todo, discussão do racismo, uma série de discussões que estão aí. Gente, isso vai aparecer na arte. Gente, os quadros que estão sendo censurados, ou que pelo menos estão rodando na internet, não são pinturas feitas hoje, né? O quadro da Adriana Varejão eu vi em 1986. Gente, é um quadro seríssimo, porque é um relato da submissão que, né, os capatazes faziam com os negros, né, nas fazendas. Quer dizer, a destruição, porque a destruição física é uma coisa, a gente suporta, a destruição moral que é outra, né? Então era uma exposição para ser vista, para ser discutida, era uma exposição que não tinha censura. Agora, toda exposição de arte precisa, pelo menos a arte contemporânea que a gente vai ver, precisa de um pouco de explicação. Gente, eu queria conclamar a todos, né, que ficassem alertas, né, prestando atenção, e que, se for necessário, vamos, né, entrar. Me parece uma petição na internet, eu não sei, pedindo para assinarem em defesa do Gaudêncio Fidelis. Ele está para ser preso a qualquer momento por pedofilia. Por ter feito a exposição do Kear Museum, né? Gente, isso está acontecendo, que qualquer pessoa que nunca foi a um museu, que não sabe o que é arte, né, que não tem um preparo, possa dizer o que nós temos que ver ou não com relação à arte. Então eu fico imaginando o que vai acontecer com todas as obras do passado. Será que vamos começar a queimar bibliotecas? Será que vamos começar a queimar museus?
onde nós estamos, né? Se a gente não reagir, né? Então eu peço o apoio de todos. Eu não sei essa história da internet, como é que funciona, mas me parece que me falaram que, não, eu sou avesso, não tenho celular, começa por aí. Mas parece que tem alguma coisa circulando na internet, pedindo assinaturas para que ele vai ser levado para fazer um depoimento, né? E inclusive avisou que ele abre uma exposição na quarta-feira aqui em Curitiba, de uma artista gaúcha, e ele diz, olha, possivelmente eu não estarei na abertura, né? Então, gente, está se invertendo tudo, né? A questão da corrupção, que é imensa em todos os níveis, está sendo colocada agora em cima da arte. São os curadores, os corruptores de menores. Obrigado. Gente, vamos começar. O nosso tema hoje é o Paraná, né? Arte paranaense moderna e contemporânea. Eu tenho a impressão que já tiveram alguma discussão, como é que a gente classifica uma arte setorizada dentro de um universo que é brasileiro. Qual é a diferença que nós temos com relação ao que existe com o Brasil, ou mesmo universal, né? Gente, há um caminho importante na busca desta universalização, né? Mas, evidentemente, se nós conseguimos falar, e ninguém fala como nós falamos, leite quente, né? Existem algumas características que são próprias nossas, né? Dentro desse conceito de brasilidade, algumas coisas acontecem aqui. Não é pior nem melhor do que todo o resto que se faz no Brasil, né? Nem o que se faz, né, principalmente nos chamados centros produtores de arte, que seriam Rio e São Paulo, né? Então, a nossa arte é diferente, evidentemente, porque nós temos uma forma de ver o mundo diferente. Gente, o Paraná, ele foi construído a partir de uma mistura. Não sei se o indígena presente na nossa sociedade é muito pequenininho, né? Não sei se alguém aqui tem. Eu disse que tenho, mas há 300 anos atrás, né? Então, a nossa geração toda é de estrangeiros. Nós viemos de algum outro lugar, né? O Wilson Martins que dizia, né, que os estrangeiros são aqueles brasileiros que vieram que vieram de longe, né? Então nós somos essa figura. Portanto, a nossa arte, ela tem sinais de todos os caminhos, né? Eu vou começar então. É impossível falar de história da arte sem slide. Vamos ver se eu me acerto. Bom, o nosso percurso é bastante grande, né? Coube para mim, então, essa parte final. Como nós tínhamos dois temas, arte moderna e contemporânea, hoje falaremos do que eu considero arte moderna. Eu considero, né? Quer dizer, nós temos que estabelecer, não existe praticamente uma classificação de arte paranaense, né? A única pessoa que fez uma classificação ou tentou estabelecer mais ou menos os dados históricos foi a professora Dalice Araújo, né? Todos nós nos baseamos nos primeiros estudos dela e a gente modifica um pouco, né? Quando ela estabeleceu a classificação dela, ela deu muita importância a um período que está pouco pesquisado na arte paranaense. Entendo bem por que seria necessário começar a pesquisa daquele assunto, né? E deixou, por exemplo, muito pouco espaço para arte moderna e contemporânea, né, dentro da classificação. Então eu mudei um pouquinho, né? Eu coloco mais importância nessa parte final, que nós temos mais estudos prontos, né, que a gente pode ver melhor. Bom, então, em que momento começa essa arte moderna e em que momento começa essa arte contemporânea? Claro que as influências vêm de fora, né, do que aconteceu internacionalmente. Quando é que começou a arte moderna do ponto de vista internacional, né? A gente começa a ver que as rupturas vão começar ainda lá no final do século XIX, com o movimento impressionista. Tá, então nós vamos ter um artista impressionista no Paraná. Devem ter visto o Alfredo Andersen, né? Foi um impressionista no Paraná. Agora, que ano que o Alfredo Andersen chega aqui?
né, em Curitiba, 1902. Tá? Quer dizer, o impressionismo já tinha passado quase 30 anos. Né? Então, vem defasado. E o impressionismo que veio para cá, veio estilisticamente, veio formal. Não veio com a revolução que trouxe junto. Né? Não trouxe toda a revolução impressionista. Então, em que momento nós vamos ter uma ruptura aqui no Paraná de consciência de que a arte moderna está surgindo? A ruptura foi um salão, né? O famoso 14º Salão Paranaense de Belas Artes, em 1957. Agora, tem antecedentes. Né? Então, podemos considerar que a arte moderna no Paraná começa a ser pensada já a partir dos anos 20, com o movimento regionalista de 1926, etc. Depois a vinda do Viaro, né? Mas é 57 que nós temos então o início da arte moderna. E ela dura muito pouco, né? Porque já em 64 nós temos a Revolução de Março, mudam as questões no Brasil, há toda uma discussão aí, quer dizer, então a arte, o salão, né, de 57 vai provocar o aparecimento da arte abstrata, mas com a Revolução se rompe com a abstração, já vem uma crítica à abstração, e nós temos aí o início da arte contemporânea, mais ou menos acontecendo a partir de 68 para cá. Né? Então, a arte moderna em si, poderíamos classificar que vai dos anos 30 até mais ou menos os anos 68, de 68 até hoje. Vem aquela questão, o que mudou no ano 2000, né? É muito difícil para mim, que gosto demais do século XX, continuo gostando, acho que até agora eu não vi o século XXI alguma coisa diferente, né? Como é que eu vou conceituar que nós já estamos vivendo um período além desse período contemporâneo? E como é que vamos dar o nome desse além do contemporâneo? Né? Então, mais ou menos essa é a minha classificação. Né? Então, penso que a primeira parte de hoje, nós falaríamos aí sobre a arte moderna a partir dos anos 30 até praticamente 68. Né? Há um fato importante, você vai ver no final, em 68, que diz, bom, aí mudou a orientação da arte. Quando a gente vai analisar do ponto de vista internacional esse conceito entre arte moderna e contemporânea, o que chocou universalmente ou internacionalmente a arte em si, para ter essa passagem da arte acadêmica para o que a gente chamou de arte moderna? Foi a questão da forma, por várias razões. Né? Uma delas, importante, foi o aparecimento da fotografia, né, dos sistemas mecânicos de captação da imagem. Lembra-se que a fotografia começa nos anos 30 do século XIX, né, 1830. A gente, em 1890, 1895, já tinha fotografia colorida. Né, e já tinha cinema. Já tinha a imagem em movimento. Né, quer dizer, então, evidentemente que vai se desestruturar. Né. Nos anos 1840, a grande discussão é que a fotografia destruiria a pintura. Não tem mais sentido, né, porque em vez de você ficar horas sentado na frente do pintor para ele poder captar a tua imagem, a fotografia faz isso muito rapidamente. Então, a grande questão do que a gente chama de arte moderna é uma discussão sobre a forma. Que forma tem que ter? Né? Eu gosto muito de filosofia, né? E vejo sempre o pessoal, esses tempos no corredor da universidade, um professor de filosofia atacando Platão. Né? Não pode. Né? Eu posso não gostar, mas não posso atacar. Né? Quando o Platão acusou, né? Porque a gente diz que o Platão ele acabou com a arte, dizendo que não tinha, né, o artista no seu tempo, né, com as condições que ele tinha, ele não podia imitar a natureza. Porque o que ele imitava era a aparência e jamais a essência. Né? A grande questão platônica. A gente realmente, lá, 5 séculos antes de Cristo, estava pensando qual é a essência da pintura. Quando a pintura perde o vínculo com a natureza,
né, dela ser simplesmente a representação da natureza, ela começa a pensar nela mesma. Ela se torna pintura. O que é pintura? É tinta sobre tela, é pincel, é traço, né? A partir daí, nós vamos ver o que faz o impressionismo. Não muda muita coisa, não. Né? Ele simplesmente mostra, através da pincelada larga, a pincelada, cada uma de uma cor diferente, como é que eu posso captar os reflexos, os elementos, né, mais fugitivos que essa natureza pode representar. Gente, aí a grande transformação técnica que vai acontecer até nós chegarmos na arte abstrata. Para que a representação da imagem, se a fotografia, o cinema, faz isso muito melhor. Gente, o cinema colorido, apesar de que, do ponto de vista comercial, ele só vai começar final dos anos 30, começo dos anos 40, mas em 1927 já existia cinema colorido. Existia a possibilidade técnica de fazer filme colorido. Então, também isso tudo muito rápido. Por quê, né? Então nós temos aí a grande questão da arte moderna, que é uma discussão com a forma. Vai até abstração e volta. Né? O professor Cifuentes, nosso amigo que está aqui, ele tem uma solução muito interessante para essa discussão da forma com relação à arte paranaense. Né? Que ele diz que nós temos uma figuração abstratizante, é isso? Realmente, né? A nossa abstração, ela não é categórica, ela não é ortodoxa. Né? Dentro do meu entender, né? É uma abstração que está próxima da figuração. Ou antes ou depois vai aparecer uma figuração. Mas nós temos aí toda a questão que vem desse período, desde a chegada do professor Guido Viaro em Curitiba, né? Nós temos uma preocupação com a forma. Gente, já nos anos 20, né, até os anos 40, esse período anterior ao período que nós chamamos de moderno, já começa a aparecer uma vontade moderna. Né? Artistas como o Lange de Moretti, né, o João Turim, já começam a colocar questões importantes com relação justamente à questão formal. Eles têm uma influência, evidentemente, bastante grande da arte europeia, e o que está acontecendo lá é o Art Nouveau, né? A estilização da forma, isto é, abandonar a forma exatamente da natureza, mas uma forma mais estilizada, onde vale muito mais a questão simbólica do que propriamente a representação. Né? Então, eu acho que a gente pode considerar Lange e Turim, depois com toda a questão do paranismo, etc. O paranismo é um regionalismo. Né? Eu procuro evitar achar que a arte paranaense ela é paranista. Não gosto da utilização do termo. É claro que, como eu falei, ninguém fala leite quente como nós. Né? Nós temos os elementos. Gente, o pinheiro vai ter que aparecer nas nossas pinturas. Né? Não tem saída. Se alguém vai sair no campo para pintar uma paisagem, vai ter um pinheiro. Né? Não que o pinheiro seja ali atrás. Né? Um pinheiro. Gente, então, nos anos 20, Curitiba começa a ser a pequena vilazinha, se desenvolver, e gente, há uma cultura aqui que a gente desprezou por completo. Né? Primeiro, uma discussão religiosa. Né? Nós estamos aqui num centro que foi um centro intelectual de Curitiba, das discussões principalmente entre o Monsenhor Celso e Tiberê da Cunha, né, que está enterrado nessa igrejinha aqui do lado, né, e o Dario Veloso. Né, as grandes discussões teóricas de dois grupos intelectuais. Gente, a coisa mais interessante, né, que eram dois grupos opostos, mas que se respeitavam. Né. Então, essa é o início, né, aí, do nosso simbolismo, de todo o movimento simbolista. Alguém deve conhecer o Templo das Musas, do Dario Veloso, etc. Né? Quer dizer, todo esse, como é que é, o Festival de Primavera, né, feito
pelo pessoal que participava lá feito pelas musas, né? Então a gente tem aí uma discussão intelectual muito grande, né? Que vai começar a gerar já as nossas primeiras imagens, né? As primeiras representações que nós poderíamos considerar modernas. Eu acho que um dos primeiros artistas aí, aluno, inicialmente aluno do Turim, depois vai estudar na Escola Nacional de Belas Artes, é o nosso Erbo Stenzio. Vai aparecer principalmente nos anos 50, né, durante as festividades da emancipação política do Paraná. Ele vai fazer o monumento que está da Praça O Homem Nu. Certo, vão pôr tanga nele, né? Se a coisa continuar assim, logo nós vamos ter que colocar uma tanga no desbravador paranaense, né? Eu coloquei... lamentavelmente, eu já tinha preparado esse material todo, senão eu ia encher de nu. Pô, gente pelada de tudo quanto é lado, só em protesto, né? Já imaginaram se resolvem eliminar todos os nus dos museus? Fecha museu. E diz que está maravilhosa a exposição, né? Eu não vi. Pois é. Não, é que puseram... Inicialmente eles puseram uma censura, né? O que foi um absurdo. Não, agora tiraram. Eu acho que começaram a pensar, não, realmente... Gente, o museu não é espaço público, como você diz, né? Tá certo, você tem restrições por idade. Então você não pode sair... Eu não sei se não pode, né? Quanto campo de naturalistas tem e as pessoas convivem, né? Normalmente. Eu não me senti bem lá, mas não fui educado para isso. Mas tem crianças, tem adultos, todo mundo. É que eu não tinha de pôr a mão no bolso. Então, e como sabe italiano, não, né? Tem que pôr a mão no bolso para a mão ficar parada. Então, não sei, não sei se também nós não devíamos... Os índios andaram nus e nunca tiveram problemas, né? Tá, bom, então, peguei uma citação aqui, desde 1921, o termo futurista circulou aqui por Curitiba. Já começa a aparecer no Paraná como portador de um sentido de renovação e despertando as consequentes restrições que acabam reduzindo a uma classificação pejorativa. Gente, esse futurismo que chega para nós, ele chega principalmente na literatura. Há um grupo de escritores, etc. E, para mim, a influência do Dada, do movimento Dada europeu, né? Isto é, eles começam a fazer uma literatura questionando a literatura tradicional, que é justamente o parnasianismo, né, que predomina, né, aquela literatura ainda de fundamentação acadêmica. Para romper com isso, eles começam a fazer os jogos de palavras, né, mas de um ponto de vista jocoso. Né, e a isso se deu o nome de futurismo. Então, a primeira notícia relacionada com a palavra ocorre em 13 de outubro de 1921. No Diário da Tarde, né, conforme um artigo publicado nesse boletim da UFPR. Quer dizer, então, desde 1921 nós já falamos na existência, né, de um movimento moderno aqui no Paraná. Né. Aí outra obra importante do nosso amigo, do Erbo Stenzio, junto com Humberto Coso, né, que ficou escondida... A censura a escondeu atrás do Palácio de Iguaçu durante muito tempo. Eu lembro que a gente ia, quando criança, lá brincar, subia nas costas dela, né? Fazia cavalinho no pescoço. Tá? Vejam aí a questão já da estilização. Né? Ele já é evidente que há uma influência via Lang, via Turim, né? Dessa estilização que veio com a influência do Art Nouveau. Da arte nova, da famosa Belle Époque. Opa, apertei errado. Mas eu acho que quando chega o Viaro, né? O Viaro estava passeando, né? Saiu da Europa. A intenção dele, possivelmente, né? Pelas informações do filho, seria de conhecer os muralistas mexicanos, né? Mas vem a São Paulo porque tem
São Paulo é cheio de italiano, né? E acaba, com o dia da passagem que ele tinha, acaba em Curitiba, né? Quase que vai embora no mesmo momento, porque chega mais ou menos 9 horas da noite na ferroviária, e sobe a Barão do Rio Branco, sem viva alma. E diz, então, cheguei numa cidade fantasma, né? Mas aí a gente vê, já bem enturmado, né? Ele começa, ele logo começa a mostrar o seu trabalho, mas ele abre uma escola, né? Em paralelo. Bom, a escola do Alfredo Andersen fecha em 1935, com o falecimento do Alfredo Andersen, e depois disso, em 1939, abre a escola do Viaro, né? Isso aí é uma fotografia histórica, né, do acervo do Domício Pedroso, né, que mostra Renato Pedroso, o irmão do Domício, que é escultor, né, que recentemente eu descobri que ele também tinha sido aluno, pouquíssimo tempo, do Turim. Né. Ainda gostaria de entrevistá-lo, mas a gente nunca tem tempo de ver mais informação, para a gente pegar isso sobre o Turim, né, quando houve a grande exposição do Turim no Museu Oscar Niemeyer, feito pelo professor José Roberto Teixeira Leite. Ele veio perguntar: você que conhece Teixeira Leite, me apresente para ele. Eu falei: claro que apresento. Eu quero contar para ele que eu fui aluno do Turim. Eu falei: então conta para mim primeiro. Então o Renato Pedroso, aí nós temos o grupo dos primeiros modernos, né? O Renato Pedroso, o Guido Viaro, o Fernando Veloso e o Domício Pedroso, né? Eram grandes amigos e foram todos eles alunos da primeira turma da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então, as grandes questões que nós temos aí: a presença do Viaro em Curitiba desde os anos 30, mexendo, né, com essa questão dessa tradição. A gente veja, a construção do moderno tem etapas, né? É importante o trabalho feito pelo Alfredo Andersen. Só que, de repente, o que aconteceu? O cubismo foi um movimento inovador, né? A grande ruptura que nós tivemos com a arte acadêmica. A gente, quando começou, nos anos 40 e 50, há um movimento de volta à ordem na Europa, né? E o cubismo passa a ser ensinado nas academias. Gente, nós temos uma academização de um movimento de vanguarda, né? Gente, é mais ou menos o que aconteceu aqui, né? O Alfredo Andersen vem com a inovação, ele traz a pincelada impressionista, realmente, uma influência bastante grande também do Art Nouveau, mas quando chega nos anos 30, toda a obra ou pelo menos a obra pedagógica, né, a pintura não, né, porque tem coisas muito boas feitas aí, um pouco antes de morrer. Mas toda a obra pedagógica do Alfredo Andersen é essencialmente acadêmica, né? Isso é. Então, a reação vem justamente com a presença do professor Viaro em Curitiba, que vai começar a romper, né? O Viaro também tinha passado por uma experiência impressionista, tinha visto a pintura impressionista. Ele passa por Paris antes de chegar em São Paulo, mas ele vem aqui e aqui ele começa a desenvolver a pintura dele. O Viaro, apesar daquele italiano bruto, né, xingando, eu gosto, né, ele era uma das pessoas mais sensíveis que eu conheci, né? Isto é, ele era um italianão bruto de bombacha, né? Parecia, né? Mas, por outro lado, assim, ele era uma mãe, né? Gente, essa sensibilidade dele se envolve com a terra, isto é, com o que a gente vê aqui. E aí ele começa a desenvolver a pintura que foi de influência impressionista, né, inicialmente. Ele começa a desenvolver alguma coisa mais do lado do expressionismo. De novo, né, o grande problema que nós temos da utilização dos termos. O expressionismo é um movimento muito importante na Europa, né, no período anterior à Primeira Guerra Mundial, quando então a Europa está se desmontando, né, e há uma questão social muito grave.
né? Então aí gera, é uma manifestação essencialmente europeia. Né? Quando nós chegamos no Brasil, o que vem? Né? Pode vir esse sentimento de paixão pela terra, na tentativa de ajudar todo mundo. O Viaro tem essa sensibilidade. E a sensibilidade faz com que ele comece a deformar, a transformar as imagens nesse sentido do expressionista. Então, a palavra expressionista usada na arte do Paraná, ou na arte brasileira, deve ser posta sempre entre aspas, né? Temos que suspender um pouquinho, porque não é o expressionismo como se viu na Europa, né? É um expressionismo à la brasileira. É colorido por vezes, né? Tem todas as qualidades nossas, né? Em 1939, o Viaro começa com o seu ateliê livre. Isso é uma escola funcionando praticamente onde seria na frente de onde é hoje o Museu de Arte Contemporânea, que era uma construção antiga, e ali funcionava um Instituto Cultural Dante Alighieri. Funciona lá até hoje, né? Naquele prédio, é o prédio Dante Alighieri. Mas ali tinha uma casa de madeira nos fundos que emprestaram para o Viaro, e o Viaro então começou com a escola de arte aí. Ele começa então a divulgar e juntar em torno dele esse pessoal que queria, né? Ou que estava em busca de uma arte moderna. Gente, eu não tenho... Eu fotografava muito, mas eu não sei o que eu fiz com os negativos, né? Eu não acho mais nada na minha casa. Não tenho fotografia... Claro, do ateliê de 39 eu não tenho mesmo, né? Mas depois eu lembro de ter fotografado, porque eu fiz a escolinha do Viaro quando era criança e tal. E aí mostra, né? Isso já é no sótão da Escola de Belas Artes. Depois que ele saiu depois que foi fundada a Escola de Belas Artes, ele transferiu a escolinha dele para o sótão da Belas Artes. Mais três questões são importantes aí, né? A criação do Salão Paranaense de Belas Artes, em 1944. Houve um salão anterior, né? Algumas vezes a gente pode encontrar menção de um Salão de Belas Artes anterior a 44, né? Mas o salão oficial é criado em 44. Daí, a revista Joaquim, que tem um papel fundamental em busca desse modernismo. Justamente a revista Joaquim, ela primeiro era a revista Tingui, na época que o Dalton Trevisan ainda era estudante de Direito. Era uma revista que veio para se contrapor aos futuristas, que se chamavam de modernistas também, para se opor a esse modernismo sem fundamento, um pouco assim jocoso. Vem justamente a revista Tingui, depois a revista Joaquim, tentando discutir realmente a arte moderna, né? E em 48 a fundação da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, é quando então o Viaro se muda para a escola, né? Ele vai ser um dos professores fundadores e leva os seus primeiros alunos, né? os seus alunos como primeiros alunos da Escola de Belas Artes, né? Então são três questões iniciais que são importantíssimas nisso, né? O Salão de Belas Artes vai propor um confronto entre a arte do Paraná com a arte brasileira, né? Começa então a discussão entre estas... o que se faz no Brasil. O Paraná deixa de ser fechado. Vocês já repararam uma coisa, que o Paraná é fechado? A gente tem uma dificuldade imensa, eu não sei porquê, né? Nenhum estado brasileiro tem um Antônio Arnay. A gente tem um artista assim que... aí uma coisinha, consegui apresentar o Arnay para o nosso curador do MON, o Agnaldo Farias. Ele ficou impressionado. Eu falei, pois é. É impressionante. Está aqui fechado, vai morrer de fome. Está lá, agora está pintando de novo. Ele ressuscitou, fez 90 anos, ressuscitou. Está pintando, impressionante, né? Bateu um pouquinho a cabeça, pintou algumas coisinhas, né? E gente, agora está uma obra que continua o que ele estava fazendo, mas com uma força impressionante, né?
Então, esse confronto. Vocês sabem, né, que quando os curadores da Bienal de São Paulo vieram para Curitiba e conheceram o Arney, fizeram uma sala especial para ele na Bienal de 71. Peguem o catálogo. Está lá, Antônio Arney, gaúcho. Parece que é impossível que a gente tenha alguma coisa aqui. Por quê? Isso não é culpa de nós, nossa culpa. Nós nos fechamos inteiramente. Quem sai para fora? Eu fico discutindo com o Veloso, que é muito meu amigo. E por que Curitiba não expõe fora? Né? Tem quadro em Paris, tem quadro... Não, mas fica fazendo exposição aqui, etc. Parece que a nossa comunidade nos basta. Acho que é importante, sim. Nós temos um dever para com a nossa sociedade que é muito importante, mas eu acho que também tem que começar a levar para fora. Agora, levar para fora é cansativo. Bom, só para lembrar, aí tem até uma moeda, né? Aí do 8º Salão Paranaense de Getúlio Guido Viaro, acho que é a personalidade para nós mais importante, né? Quer dizer, ele vem para cá e é ele que vai fundamentar esse modernismo com essa sempre com esse sorriso, mas quando ele fechava a cara, saía de perto, né? A fama que ele tinha na Escola de Belas Artes era de jogar as coisas em cima dos alunos. Eu nunca vi isso, né? Tá? Mas diziam, não, porque tome cuidado que se o seu desagradar, ele joga o que tiver na mão. A única coisa que eu vi o Viaro fazendo, e que para mim foi um aprendizado muito grande, ele sempre tinha no bolso, ele não era gravador, ele era pintor, né? Mas ele sempre tinha no bolso uma chapinha de cobre e um estilete. Então, quando ele estava no meio da aula, que os alunos estavam trabalhando, ele não tinha o que fazer, ele pegava aquilo e ficava desenhando para treinar a mão. O Rembrandt também fazia isso. Então, peguei uma citação do Eduardo Rocha Virmont, mais para citar o Eduardo Rocha Virmont, porque é o grande crítico desse período, junto com Nelson Luz, né? Mas é o Eduardo Rocha Virmont que vai se dedicar praticamente à crítica desses artistas modernos, né? Então, o Virmont diz que Viaro, todavia, rebelou-se contra o academismo absorvente, que estrangulou até recentemente a capacidade de invenção de nossa gente, e sua obra consistiu, então, em um protesto mudo contra o estado de coisas semi-oficializado, contra o ar empestado da província, né? Quer dizer, então, é um oxigênio novo que chega, praticamente rompendo com a escola do Andersen. Opa, eu erro o botão aqui. Então, a pintura do Viaro, vocês vejam que persiste nela a pincelada impressionista, né? O Viaro tem essa tradição. O Viaro tem uma expressão bastante grande, expressão não, ele presta conta, uma homenagem que ele faz, porque as duas figuras exponenciais nesse momento em Curitiba, né, na época da Escola de Belas Artes, dos anos 40 até os anos 50, mais ou menos, é o Teodoro de Bona e o Guido Viaro. Eles vão se digladiar, porque são caminhos completamente diferentes, né? A princípio, a gente acha que eles brigavam o tempo todo, né? Mas isso eu ouvi e também está narrado no livro do Constantino Viaro sobre o Guido Viaro, que o Viaro disse que quando o de Bona voltou da Itália, o de Bona passou 10 anos estudando em Veneza, na Academia de Veneza, e daí teve que voltar em 38, né? A guerra estava para começar, a situação não estava boa lá, ele volta para o Brasil, e ele volta em 37, mas ele leva um ano para poder liberar os quadros dele, né, da alfândega. Vai ter que pedir auxílio para o Getúlio Vargas para poder liberar esses quadros, né? Então, em 38, ele faz uma exposição aqui em Curitiba, e o único espaço grande de exposição era o Clube Curitibano, que funcionava ali na Barão do Rio Branco, né? Na sede antiga, não na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas?
Bom, a exposição tem que durar 3 dias, porque os espaços têm que ser utilizados para a festa, né? É uma exposição rápida, e o Oviaro confessa que foi esta exposição do Debona que fez com que ele entrasse num outro caminho. O que tinha nessa exposição do Debona? O Debona tinha visto, né, cara a cara, né? Porque nós aprendemos, é uma desgraça, nós aprendemos por livros, né? Para nós toda pintura é plana, é mate, não tem volume, porque toda a pintura europeia para nós vem pelos livros. A gente não tem, São Paulo tem, Rio também tem alguns museus, mas nós não temos, né, um grande museu de obras internacionais. Então, o Debona já gostava do Cézanne, né? Ele se dizia, o Debona se dizia um pintor impressionista, né? E quando ele vê a exposição do Cézanne, ele se empolga, e ele começa então a construir o quadro de uma maneira completamente diferente. E essas obras que vêm da Itália são obras, bom, hoje em dia não se tem mais à disposição, né? Porque são obras impressionantes dentro desse espírito completamente renovador. Mas lembremos que o grupo, né, da faixa etária do Debona fazia parte o Morandi, né? Ele conheceu a obra do Morandi, né? Quer dizer, então, ele vem com, fora os amigos dele de Veneza, de Bolonha, etc., que eram todos pintores que estavam começando um caminho completamente novo, que é a arte do Novecento italiano. Então o Debona traz essa pintura, e aí, né, o Oviaro, que ainda tinha ou permanecia numa pintura essencialmente impressionista, de grandes traços impressionistas, formalmente impressionista, ele vai sentir isto, esta pintura derivada, indo para esse outro ramo, né, que é a influência do Cézanne ou desses pintores de vanguarda italianos. Com aquilo que eu falei, né, essa paixão que o Oviaro tinha pelo personagem simples, ele gostava de pintar. Agora ali tudo é cidade, eu moro até para frente. No começo do seminário ali, tudo era campo, né? Eles iam pintar ali, tinham esses casebrezinhos. Gente, eu não sei dizer para vocês onde é que é exatamente isso, né? Mas provavelmente é uma periferia de Curitiba, né? Talvez aquela igreja, como é que é ali? Depois do seminário, Campina do Siqueira, deve ser uma coisa assim, né? Eu acho que uma das obras mais bonitas e interessantes, isso é o retrato do Bacun, né? Que é outro artista importante que estava por aqui, artista completamente autodidata. Claro, ele teve uma iniciação enquanto era marinheiro, né? Ele conheceu o Pansetti, mas foi um artista assim, por isso o título do quadro, Homem Sem Rumo. Eu não sei se saiu a publicação recente de todos os números do Joaquim, tem para vender na biblioteca pública. Eu ganhei do Cifuentes. Não foi.